Estamos de volta terça-feira com mais língua portuguesa para vocês, beleza? Então vamos aproveitar aqui essa terça-feira, prestar bastante atenção, que a gente tem mais uma aula com a professora Tatiane e novamente com revisão de artigo de opinião. Eu sei que vocês vão sair dessas aulas da TV craques em artigo de opinião. Vem comigo! Trouxe para vocês hoje aqui um puxão de orelha na mensagem diária. Vamos ler aqui comigo? Façam de conta que é o papai e a mamãe que está lendo essa mensagem para vocês. A importância da escola. Estudar dá muito trabalho, meu filho. Acredite que tenho a perfeita consciência das exigências que um estudante pode ter. Acontece que esse é seu trabalho, é sua profissão neste momento e não dá para fugir disso. Você tem de encontrar uma forma de aprender tudo que está à sua volta para se tornar um homem capaz de conquistar quaisquer sonhos e objetivos. Na verdade, daqui por poucos anos, você pode até desistir de aprender tudo que a escola lhe ensina, mas pode ter certeza que sem aprender, nunca se atinge o propósito da realização. Força, filho, e conte sempre comigo para tudo que precisar. Vocês viram aí? Nessa mensagem diária, é como se os pais de vocês estivessem dizendo a vocês que eles estão para vocês no que vocês precisarem, mas que vocês fiquem ligados no que sempre nós dizemos a vocês na escola. A profissão de vocês é estudar. Não é, como na aula passada, para trabalhar, é para estudar. Eu sou uma professora. A minha profissão é ensinar. O médico é cuidar do paciente. O estudante é estudar. A profissão de vocês. Então, façam a profissão de vocês, exerçam ela com afinco, com dedicação. Senão, vocês vão receber o salário de vocês. E o que é o salário de vocês é um futuro brilhante. Beleza? Vamos praticar essa nossa profissão com a hora da leitura. Vamos lá? Eu trouxe para vocês hoje o livro da coleção Conta Pra Mim. Vai trazer o conto aí, a história do João Magrelo. E a série é de ficção, Contos de Fadas. Preparados? Então vamos começar. A coleção Conta Pra Mim é dedicada à família, mães, pais, filhos, filhas, avós e avós. Neste livro, vamos mergulhar no mundo mágico dos contos de fadas, com seus mistérios, desafios e conquistas. Contos de fadas são uma ótima forma de estimular a imaginação da criança ao apresentá-la a um universo em que a coragem, a solidariedade e o perdão são as grandes armas dos heróis. Viajar por esse universo na companhia da família será uma certeza, uma experiência que vocês guardarão para toda a vida. Sejam todos muito bem-vindos. Infância e leitura, o caminho de uma boa aventura. Era uma vez uma princesa chamada Letícia, que vivia muito triste. Na tentativa de encontrar uma solução, o rei lançou um desafio. Quem fizer a minha filha sorrir ganhará 200 moedas de ouro. Olha como ela está tristinha. Vários candidatos se apresentaram, fazendo malabarismos e contando as mais engraçadas histórias. Mas a princesa continuava triste. Vejam na imagem como todos tentando fazê-la sorrir, ela continuava triste. Mas já estava entardecendo quando entrou no salão real o último candidato. Antes que ele pudesse iniciar as suas mágicas, a princesa arregalou os olhos e começou a rir. Todos ficaram admirados, principalmente seu pai. Que bom ver você feliz, minha filha. O que fez você rir? Papai, eu nunca vi um homem tão magro assim. João Magrelo, como ficou conhecido desde então, recebeu as moedas de ouro. Mas Letícia gostou tanto do rapaz que resolveu casar-se com ele. O rei ficou muito contrariado. Percebam aí pela expressão do rei na imagem. Casar-se com esse magrelo? Eu respeito a sua vontade, minha filha. Porém, não quero que vocês morem no meu reino. Procurem uma terra distante, bem distante, e fiquem por lá. E foi isso que aconteceu. Eles se casaram e foram viver longe, bem longe, do outro lado do mar.
Durante a viagem, João explicou que era um mágico muito famoso em seu reino. A princesa duvidou e pediu-lhe um frango assado com batatas. E zás! Apareceu uma bandeja com a refeição. Eles comeram tudo e a viagem prosseguiu por muitos dias. Quando desembarcaram, João solicitou um transporte. Zás! Surgiu uma carruagem. Mais adiante, pediu uma residência. Zás! Fez-se um belo palácio, onde viveram felizes e tiveram 6 filhos. Vocês estão vendo como eles tiveram muitos filhos? E a princesa estava feliz. Entretanto, depois de um tempo, Letícia voltou a ficar triste, muito triste. Será que essa princesa tinha depressão, minha gente? Seu marido, então, lançou um desafio. Quem fizer a minha esposa sorrir, ganhará 1000 moedas de ouro. Olha como ele foi audacioso, 800 moedas a mais do que as que ele tinha ganhado para fazê-la sorrir. Vários candidatos se apresentaram, fazendo malabarismos e contorcionismos, cantando, declamando poesia e contando anedotas. Mas a princesa continuava triste. De repente, entrou no salão um homem maltrapilho, que apoiando-se numa bengala andava com dificuldade. Quando Letícia levantou os olhos para observar aquele velho, sorriu imediatamente e correu para abraçá-lo. Papai, meu querido pai! E Letícia perguntou, como chegou aqui? Eu resolvi partir à sua procura 15 dias depois. Uma tempestade fez com que a minha caravela perdesse o rumo e encalhasse numa praia deserta. Eu saí andando e avistei este belo palácio. Foi Deus que me trouxe aqui, para pedir perdão a vocês. Naquele momento, Letícia, João e o rei se abraçaram. Logo em seguida vieram os netos, que quase derrubaram o avô com tantos beijos. Para comemorar esse maravilhoso encontro, foram 12 dias de festa no reino de João Magrelo. Gostaram da história? Ela acabou aqui. Eles provavelmente viveram muito felizes e tiveram aí alguns problemas, porque todo mundo tem. Mas a história nos ensina 2 coisas. A primeira, não julgue as pessoas pela aparência. E a segunda, perdoe. Você tem que perdoar, porque perdoar é maravilhoso. Beleza? Então, agora a gente vai rapidinho aqui para o nosso gênero em foco, porque nós temos somente uma aula para trabalhar, tá? E o nosso gênero em foco, como eu disse no início, é artigo de opinião. Eu vou apresentar para vocês rapidão aqui o nosso mapa conceitual, que diz as características do nosso gênero, do tipo argumentativo, escrito em primeira pessoa ou em terceira pessoa. E em relação à estrutura, a gente tem dentro dele a introdução, onde existe a apresentação do tema e o posicionamento do autor em relação ao tema, a opinião do autor. Depois ele, no desenvolvimento, vai fazer a defesa desse posicionamento por meio dos argumentos, que é a característica principal do nosso texto, e argumentos válidos, verdadeiros, tá? E a conclusão, onde ele faz a síntese de argumentos, retoma a opinião e sugere alguma coisa relacionada ao fato. Beleza? Compreendido? Aqui é só uma revisão, só uma retomada. É focar agora onde? Na atividade e na habilidade. A nossa habilidade, que é um pouco mais complexa, e a gente precisa entender que é distinguir fato de opinião relativa a esse fato. No nosso texto, nosso gênero, que é artigo de opinião. Lembrando que fato, a gente já falou aqui em outra aula, que é objetivo e inquestionável. O fato não muda. O que muda? A opinião, que é subjetiva e questionável, porque existe um fato e desse fato surgem várias opiniões diferentes, como eu já falei para vocês aqui em outra aula. Não esqueçam disso, é um super bizu, tá? Nosso primeiro texto, eu vou só mostrar para vocês as partes em que tem opinião e fato, e nós já estudamos ele, inclusive, em outra aula aqui. Vamos ler. A rotina digital. É impossível fugir de um mundo tão conectado neste século. Com frequência, dividimos nossa atenção entre o celular, a televisão e o computador. Isso aqui é a opinião de quem está escrevendo, tá? Interagimos através de chamada de vídeo com quem está a dezenas de quilômetros de distância, fugimos das filas dos supermercados, das lotéricas, ao fazermos compras
no conforto de nossa casa e boa parte dessas ações são feitas diante de um simples dispositivo eletrônico. Aqui, gente, a gente está diante de um fato, porque nós temos nos nossos dispositivos eletrônicos, no nosso celular, um aplicativo do banco, por exemplo, que faz com que a gente não saia de casa para ir mais à lotérica, a supermercado, porque aí tem vários outros aplicativos que nos permitem comprar, pagar contas dentro do celular. Ao viver nesse mundo interligado, seja em computadores, seja em celulares ou em outros dispositivos digitais, esquecemos que nem todos possuem a mesma oportunidade para acessar os meios tecnológicos. Outra opinião. Hoje, cerca de 70,5 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet. Este dado coloca o Brasil na 10ª posição entre os países com mais pessoas sem conexão com o mundo digital. Aqui é fruto de pesquisa, então é um fato, não vai mudar, beleza? A internet é uma mídia aberta e descentralizada que permite oferecer oportunidades a pessoas desenvolverem as mais múltiplas habilidades para a progressão do conhecimento. Aqui também é um fato, ela é realmente uma mídia aberta e descentralizada e permite essas oportunidades aí para as pessoas desenvolverem as mais múltiplas habilidades. Agora a gente vai finalizar com a opinião. O incentivo a políticas públicas que visem ampliar o acesso deve ser prioridade dos governantes. Esse incentivo pode partir das escolas, com a ampliação das mídias tecnológicas nos espaços educativos. Portanto, é fundamental introduzir crianças e jovens no mundo digital, tanto em relação à internet quanto a programas que incentivem o estudo. Com esses conhecimentos, os estudantes desenvolverão habilidades para a criação de projetos e para o aprimoramento da aprendizagem. É por meio dessas e outras iniciativas que será diminuída a disparidade entre o número de pessoas com acesso à internet e as possibilidades que as tecnologias podem oferecer à sociedade brasileira aumentarão. Aqui estamos diante da opinião de Maurício Araújo em relação às políticas públicas. E ele diz que os governantes devem ter isso como prioridade e as escolas também. Mas isso é a opinião dele. Os governantes, como nós falamos nas aulas passadas, eles podem não pensar assim e ter outras prioridades para o coletivo aí da sociedade, beleza? Por isso que é uma opinião. Identificamos fato e opinião dentro desse texto. Agora, vamos para o próximo texto, que tem o título afirmativo, Você é sempre o alvo. Nesse texto, ele tem também uma imagem de uma criança com várias setas apontadas para ela, indicando que ela é o alvo. Vamos ler o texto para a gente entender o que ele está querendo dizer? Certamente, sem a propaganda, o conhecimento dos produtos e seu consumo não aconteceriam. Aqui a gente já percebe que ele vai falar de propaganda, não é verdade? A briga pelo dinheiro do consumidor é muito grande. É uma verdadeira guerra, quase um vale-tudo. Na linha de frente estão os comerciais veiculados pela televisão, seguidos por outdoor, espalhados pela cidade, por anúncios de rádio, por folhetos distribuídos nas ruas. Crianças e jovens, principalmente, são o alvo visado pela propaganda. E a propaganda é bonita, gostosa, engraçada, deliciosa de ser vista. Sem perceber, acabamos nos deixando levar pela promessa de nos tornarmos superiores ao consumir este ou aquele produto. Curta a propaganda, mas não caia na armadilha de consumir sem pensar. Não saia por aí feito um louco comprando tudo. Troque ideias com os colegas, conheça preços e qualidade e, sobretudo, pense se você realmente precisa daquilo que está querendo comprar. O suporte aí, o escritor, o autor é o Edson Gabriel Garcia. Vamos aqui à análise desse artigo de opinião. Aqui a gente tem, lá em cima a gente tem um título, mas o que interessa para a gente hoje aqui é a opinião e fato, ou argumento. Aqui a gente tem a introdução, que diz o tema, propaganda. Aqui a gente tem a primeira opinião. A opinião do autor é que existe uma briga aí pelo dinheiro do consumidor e que essa briga é muito grande, que se transforma quase um vale-tudo. E o argumento para sustentar essa opinião é que os comerciais de televisão, os outdoor, os anúncios de rádio, os folhetos, eles estão nessa guerra pelo dinheiro do consumidor. E é verdade, porque eles fazem essas propagandas, tá certo? Segundo a opinião,
Crianças e jovens, principalmente, são o alvo visado pela propaganda, a opinião do autor. Ele pensa isso, que as crianças e os jovens são o principal alvo. E ele se certifica disso dizendo que as propagandas, elas são bonitas, gostosas, engraçadas, deliciosas de serem vistas. E quem gosta disso são crianças e jovens, porque o adulto já está mais ocupado com outras coisas. E sem perceber, nós acabamos nos deixando levar pela promessa de nos tornarmos superiores ao consumir este ou aquele produto. E eu lembro muito bem disso, porque nós, quando éramos crianças, nós víamos aquelas propagandas de shampoo e a gente achava que se a gente comprasse o shampoo, o nosso cabelo ia ficar igual da propaganda. Uma ilusão. Mas a propaganda vendia e nós éramos alvos da propaganda, certo? E aqui no final, temos a conclusão, onde ele traz de novo aí a questão da propaganda e sugere que você, que vê a propaganda, curta ela, por ser bonita, engraçada, gostosa, mas não caia na armadilha de consumir sem pensar, tá bom? Não sair comprando tudo, essa é a sugestão que ele dá. E aqui no final, a gente tem nessa setinha o autor, que é o Edson Gabriel, beleza? Foi mais uma análise do texto, nós mostramos aí a opinião e fato para vocês. Nosso próximo texto também tem um título de questionamento. Você é uma criança vaidosa? Como você respondeu esse título? Você se acha uma criança vaidosa? Sim ou não? Seus amigos consideram que você é uma criança vaidosa? Para fazer amigos, é preciso ter uma boa aparência? Vamos ler o texto para ver se ele tem as respostas? Você é uma criança vaidosa? Sabe o que é vaidade? Não sabe? É aquela vontade de que os outros vejam você e o achem bonito, vestido com roupas e calçados que estão na moda ou que pelo menos muitos colegas e amigos usam. Está sempre com o cabelo bem arrumado ou bem desarrumado, esse tipo de coisa. Para ter vaidade, não importa o sexo. Há meninas vaidosas e meninos também. Já foi diferente. Algum tempo atrás, eram mais as garotas que davam essa importância toda à aparência e os garotos eram mais desencanados. Mas tudo mudou e agora meninas e meninos se importam com isso. É ou não é? Tem criança vaidosa demais. Conheço meninas e meninos que antes de sair ficam um tempão olhando para o espelho, checando se está tudo ok. E olham daqui, olham de lá e olham de novo. Parece que nunca ficam satisfeitos com o que vem. Muitas dessas crianças só querem que os colegas gostem delas e achem que, tendo uma boa aparência, isso se resolve. Vamos para a questão? Para introduzir o tema, o autor utiliza os seguintes recursos. Dirige-se ao leitor fazendo perguntas sobre o tema, expõe sua opinião sobre vaidade e explica por quê. Será que ela faz isso? Explica o que significa o termo abordado e afirma que há crianças vaidosas demais. Isso aí ela faz para introduzir o tema, beleza? Assinale a opinião da autora. Agora sim a gente vai ver a opinião da autora. Muitas crianças são vaidosas porque gostam de estar na moda. Muitas crianças se preocupam com a aparência para que os colegas gostem delas. Ou crianças que não são vaidosas não têm amigos. O que a gente viu no texto? A gente viu que muitas crianças se preocupam com a aparência para que os colegas gostem delas. Essa é a opinião da autora, é o que ela pensa a respeito dessa questão de vaidade. Que as crianças são vaidosas porque elas querem que os colegas gostem delas. Então, elas têm essa necessidade de ficar igual aos colegas que se arrumam bem, que se vestem bem, que estão na moda. Para serem aceitas, elas acabam também se preocupando com a aparência, tá? Entenda melhor esse fenômeno. Primeiro o céu fica bem escuro e começa a chover. Aí vem um clarão bem forte, seguido de um barulho enorme. E a gente toma o maior susto. O nome desse fenômeno poderoso e às vezes assustador é raio. O raio nasce em nuvens grandes e escuras, que têm a parte de baixo lisa. Elas são conhecidas como cúmulos nimbus e ficam bem altas, entre 2 e 18 quilômetros do chão. Quando estão cheias de gotículas de água e pequenos pedaços de gelo, caem grandes tempestades. Com o vento, as pedrinhas de gelo batem umas nas outras. Essa agitação cria partículas de eletricidade na nuvem. Se uma nuvem com muitas partículas elétricas negativas encontra outra com muitas partículas positivas, elas trocam essas partículas, formando uma corrente elétrica poderosa. Também pode acontecer de se formar uma corrente elétrica entre uma nuvem e o solo. Nos dois casos, o resultado final é o raio. Esse artigo é de Júlia Moioli. Beleza? Está na revista Recreio, é de janeiro de 2008.
A opinião do autor, da autora no caso, a respeito dos raios é que o que é que a autora pensa sobre os raios? Que eles nascem em grandes nuvens escuras? Não, isso aí é um fato. São fenômenos poderosos e assustadores? Será que é isso aí? Vamos ver a letra C. São formados por corrente elétrica. Outro fato, indiscutível. D. Surgem num clarão seguido de um barulho. Também é outro fato, o que nos leva à letra B como resposta correta. A opinião da autora é: são fenômenos poderosos e assustadores. Mas, se você também acha que é poderoso e assustador, você tem a mesma opinião que ela. Mas existem pessoas que gostam de ver o raio, que acham ele lindíssimo, não tem nada de assustador. Por isso, é uma opinião, porque é questionável. Beleza? Limpeza é fundamental. A limpeza do corpo deve ser uma rotina para todas as crianças, porque desafiar a sujeira é essencial para uma boa saúde. Recomenda-se que as unhas devem estar sempre limpinhas, que não se deve roê-las, pois debaixo delas se escondem muitas bactérias que podem prejudicar a saúde. Matheus Lopes, 13 anos, diz: eu acho muito importante lavar as mãos onde quer que se esteja. Às vezes eu me esqueço de lavar antes de comer, mas sei que isso é muito ruim. Portanto, não esqueça, limpeza é fundamental, tá? Isso aí foi um artigo que não tem todas as características, mas é um artigo feito por uma criança, lá na seção Diarinho, do Diário do Pará, beleza? E a gente tem uma pergunta sobre ele. No texto, o trecho que apresenta a opinião do autor é, vamos lá, letra A. Debaixo delas se escondem muitas bactérias que podem prejudicar a saúde. Aqui a gente está tratando fato e opinião, beleza? Essa letra A, ela tem um fato, realmente as unhas que crescem, é preciso ter cuidado, porque debaixo dela, se você não limpar direitinho, vai ter muitas bactérias que podem prejudicar a saúde. B. Portanto, não esqueça, limpeza é fundamental. Outro fato, inquestionável, limpeza é fundamental. C. Às vezes eu me esqueço de lavar as mãos antes de comer. Será que isso é uma opinião? Vamos para a letra D. Eu acho muito importante lavar as mãos onde quer que se esteja. Gente, a letra C, ela não é a opinião dele, é um fato sobre ele. Ele, às vezes, se esquece de lavar as mãos antes de comer, tá bom? O que é a opinião dele? Eu acho muito importante lavar as mãos onde quer que se esteja. É a opinião. Embora exista o fato de ele esquecer de fazer isso, mas a opinião dele aqui é importante. Conseguiram entender a diferença? Eu espero que sim, tá? E agora, o que a gente tem? Eu vou dar umas dicas para você, papai e mamãe, e para a família toda. Lembram que no início da nossa aula eu disse a vocês que era um conto que era para ler em família? Então você, papai, mamãe, que estão escutando, que estejam passando por aí, fazendo alguma coisa na cozinha, limpando a casa, escutem. O que é que vocês têm que fazer para que os filhos de vocês se sintam melhor e que queiram estudar mais ainda, porque eles já estudam? Eu vou dizer para vocês aqui a literácia familiar em 10 pontos. O primeiro, trate seu filho com muito amor e carinho. O segundo, converse com seu filho. É muito importante conversar com o filho de vocês. Eles necessitam disso e precisam ter esse hábito todos os dias. 3, valorize e respeite o que o seu filho tem a dizer, para que ele não fique sem querer falar com você. 4, leia em voz alta para seu filho. Ah, professora, mas estou ouvindo aqui, ainda não aprendi a ler e escrever. Nós temos escolas com EJA e você pode se matricular, aprender a ler e escrever, para poder aprender com seu filho também e os dois gostarem de ler, para se tornarem leitores maravilhosos, beleza? Conte histórias para seu filho, a nossa quinta literácia, né? Conte histórias para seu filho. Depois que você aprender, se você não souber, conte e ouça as histórias deles. Dê livros de presente para seu filho. 7, leia e escreva diante de seu filho. É o exemplo que vai fazer ele gostar de fazer isso, tá? 8, participe da vida escolar de seu filho. Vá à escola, converse com os professores, converse com a direção, participe da vida dele. 8, elogie e encoraje seu filho. Uma criança elogiada e encorajada, ela é capaz de fazer coisas maravilhosas. 10, tenha altas expectativas em relação ao seu filho. Não olhe para o seu filho e diga: esse menino não vai dar em nada. Olhe para ele e diga que ele vai dar em tudo.
tá? Ajude ele fazendo todos esses passos e você vai ver como você vai ter uma criança maravilhosa em casa. Acredito que todos vocês estão super craques aí em artigo de opinião, leiam bastante artigos de opinião, devorem todos os que os professores de vocês colocarem na plataforma, o livro APS de vocês, o livro de língua portuguesa, ele tem também artigo de opinião, procurem na internet se vocês tiverem acesso fácil à internet, vão na escola, peçam para a diretora de vocês a revista Recreio, que a escola, todas as escolas municipais têm assinatura. Nessa revista vocês vão encontrar vários artigos de opinião, inclusive de crianças, e vocês vão se deleitar e aprender aí, identifiquem na revista quais as características do gênero, procurem tudo que a gente aprendeu aqui, que está lá no mapa conceitual de vocês. Eu tenho aqui, para a gente finalizar, uma mensagem para vocês, prestem bastante atenção. Que a felicidade não dependa do tempo, nem da paisagem, nem da sorte, nem do dinheiro. Que ela possa vir com toda a simplicidade, de dentro para fora, de cada um para todos. Que as pessoas saibam falar, calar e, acima de tudo, ouvir. Que tenham amor ou então sintam falta de não tê-lo. Que tenham ideal e medo de perdê-lo. Que amem ao próximo e respeitem sua dor, para que tenhamos certeza de que viver vale a pena. É com essa mensagem de felicidade e de valorização do outro que eu termino a nossa aula de hoje. E ela não acaba por aqui. Vocês vão agora ter uma aula maravilhosa com o professor JJ, ele vai dar continuidade a essa aula de língua portuguesa e dizer a vocês qual é o para casa. Não esqueçam de responder o para casa, eu espero que o de ontem tenha sido respondido, porque é muito importante vocês não deixarem acumular nenhuma tarefa, para não ficar desesperado no final do semestre querendo recuperar o tempo perdido, beleza? Então, uma ótima terça-feira para vocês, uma ótima semana e a gente se encontra novamente aqui, eu desse ladinho da tela e vocês do outro lado, assistindo a aula, interagindo, mesmo que a gente não esteja se vendo, tá bom? Até a próxima, um abraço bem forte e um beijo bem grande. Tchau, tchau!